A geração belga. Cara, isso foi tão comentado nos últimos 10 anos que ninguém nem sequer mais usa a palavra Bélgica. O termo pegou tanto que simplesmente todas as pessoas, todas as emissoras, em qualquer ocasião que fossem se referir a essa seleção, seja em um meme ou em uma exaltação, sempre usaram e ainda usam o termo a geração belga. E há dois lados nessa história. De um, tem a galera que reconhece como uma geração realmente grande e julga como bem-sucedida, e do outro, a galera que leva esse termo como chacota, e pela falta de títulos, mesmo com tantas expectativas, julgam a geração como fracassada. Mas o vídeo de hoje não vai contar a história da geração belga, e nem discutir se ela foi ou não fracassada, mas sim traçar um paralelo com outra grande seleção que dá pra dizer que é a nova a ocupar esse posto de geração de ouro na Europa, e falo da Inglaterra. A falta de títulos é uma semelhança que nos faz questionar: seria a Inglaterra a nova geração belga? Bom, acho que não há nada mais a fazer que não mutar seu mundo real e vir comigo em mais uma análise de trave a trave. Antes de dar início ao vídeo, eu preciso deixar uma dica aqui pra vocês, e envolve o fato de que você quer se trajar com os melhores mantos de futebol no seu dia a dia. E para isso, eu deixo o link na descrição do nosso parceiro KB Prime, porque cara, lá você encontra camisa de times brasileiros, dos times internacionais, de seleções, tem moletons também, enfim. E para dar aquela ajuda na renovação das suas camisas, eles estão com uma promoção de pague 4 e leve 6. Sim, cara, você compra 4 camisas e leva outras 2 de graça. Não tem uma promoção melhor para já levar todas as camisas dos times que você vem namorando há um tempo na internet. E claro, quando você for fazer essa compra, você pode utilizar o cupom TRAVE5 para ter desconto e assim ajudar o canal também. Então, dica dada, bora voltar pro conteúdo. Para começar essa discussão, vamos entender o que foi a famosa geração belga. Esse termo se refere a um período da seleção da Bélgica onde surgiu uma safra de jogadores extremamente talentosos. Nomes como Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku e Courtois, e claro, também muitos outros, se destacaram em grandes clubes europeus e também na seleção. E essa geração prometia levar a Bélgica a grandes conquistas. Ela começou a ganhar força lá em 2014, na Copa do Mundo aqui no Brasil, em que eles chegaram até as quartas de final e foram eliminados para a Argentina por 1-0, a Argentina que chegou a ser vice, e dali em diante eram só elogios para o grande elenco que tinha a Bélgica, e já eram tratados como os melhores da história do país. Mas no grande torneio seguinte, que foi a Eurocopa de 2016, eles, que eram dados como um dos grandes favoritos, acabaram caindo para País de Gales, e ali já começaram a pipocar os memes de geração pipoca, e muitos dizendo que eles não eram nada demais, principalmente aqui no Brasil, que claro, é o país dos memes. Mas aí veio a Copa de 2018 e eles eliminaram o Brasil e já voltaram a ganhar força e relevância de novo, porque ficaram em terceiro lugar no torneio, a melhor colocação da história do país, e perderam para a campeã França, dando azar no chaveamento. Eu não tenho dúvidas que se eles estivessem do outro lado e pegassem qualquer um dos semifinalistas, Croácia ou Inglaterra, eles teriam chegado à final. Mas depois disso a geração não teve resultados mais expressivos, caindo em fase de grupos da Nations, de novo nas quartas da Euro 2021, e o vexame de cair na fase de grupos da Copa de 2022, praticamente decretando o fim da geração belga como conhecíamos, já que seu maior expoente e capitão, Eden Hazard, anunciou sua aposentadoria. Então realmente fica aquele gostinho de que poderiam ter conseguido algo a mais, um título inédito ao país, ou ao menos uma final, mas não conseguiram, mesmo tendo jogadores excelentes, e agora seu tempo passou. E acho que dá pra dizer que eles não vão conquistar mais nada, visto que a Euro 2024 é o último torneio da geração, e eu estou cravando aqui que é impossível a Bélgica vencer essa Euro. E de 2018 para cá, outra seleção que também estava adormecida começou a ganhar força no cenário, e é a seleção inglesa. Eu acho que hoje, em 2024, dá pra dizer que essa geração inglesa é ainda mais forte do que foi o auge da geração belga, pelo menos no papel. Eles têm Bellingham, Foden, Mainu, Saka, Palmer e Rice, todos jogadores extra classe e ainda muito jovens, e contam com a experiência e talvez melhor momento na carreira de nomes como Harry Kane, os laterais Walker e Trippier, e por que não Alexander-Arnold, que diferente dos outros três pode não viver o seu auge, mas vinha de ótimas atuações antes da lesão pelo Liverpool. Isso sem contar outros nomes interessantes espalhados pelo campo e alguns que até ficaram de fora deste torneio, como Rashford, Sancho e Reece James, e que também
também são reconhecidos como ótimos jogadores e seriam titulares em várias seleções. Não tem como não dizer que a Inglaterra é a nova sensação do continente, já que a Bélgica teve inúmeras chances de consumar o trabalho com títulos e não conseguiu, e agora perdeu jogadores chaves e tem De Bruyne e Lukaku já mais envelhecidos, justamente o contrário dos ingleses, mas eles não têm semelhanças só nos bons jogadores que apareceram juntos para o futebol, mas também se assemelham nos fracassos. A Inglaterra conseguiu chegar à semifinal da Copa do Mundo em 2018, coisa que não acontecia desde 1990, mas a sensação é que foi um fracasso, e isso muito por conta do adversário que enfrentaram e da forma com que atuaram naquela partida. Bom, era a Croácia, seleção pouco tradicional na competição, e a Inglaterra podia ter feito mais, podia ter sido menos apática na semi e aproveitado a chance de chegar pelo menos à final. Poderia perder para a França, e eu acho que iria mesmo, mas era uma ótima chance de estar no maior jogo do século para o país. E a maior dor dessa geração tão jovem certamente veio 3 anos depois, na Euro de 2021, em que eles chegaram até a final e mesmo não atuando tão bem contra a Itália, com o Pickford fazendo boas defesas e garantindo uma disputa de pênaltis, era uma chance perfeita de sacramentar a geração com um título de peso, mas foi uma pipocada absurda. Eles converteram os 2 primeiros pênaltis e a Itália errou um, ou seja, a Inglaterra só dependia de si para ser campeã. Mas aí, numa situação completamente trágica, eles perderam 3 pênaltis seguidos, com Rashford, Sancho e Saka, todos jogadores ainda jovens e sem experiência de grandes jogos assim, e foram derrotados pela Itália. E o mais trágico é que Rashford e Sancho entraram no finalzinho da prorrogação, ou seja, eles não jogaram a partida, entraram apenas com uma única função e objetivo, que era bater os pênaltis, e ambos perderam. E tudo bem, foram batidas ruins, mas eu acho que também tem um pouco de falta de tato do técnico, porque eles entraram nas vagas de Henderson e Walker, e me desculpa cara, eles podem ter o dobro de aproveitamento desses dois nos treinamentos, mas ali, com certeza, o Walker e Henderson, jogadores já experientes e rodados na seleção e nos clubes, iriam sentir menos a pressão do que os garotos, principalmente porque eles entraram justamente para isso. Imagina como tava a cabeça deles, pensando a cada milésimo de segundo que não poderiam de forma alguma perder o pênalti, e essa é uma grande pedra no sapato da geração inglesa, e que a Bélgica não enfrentou, a limitação da comissão técnica. A Inglaterra pode vencer a Euro de 2024, claro que pode, e você pode achar que Southgate fez um belo trabalho. Bom, chegou em uma final, tem a semi da Copa, mas eu vejo como um grande limitador desse time, e se não fosse ele, a Inglaterra poderia não ter um vice, e sim um título. O esquema base utilizado por Southgate é um 4-2-3-1, porém é muito engessado, nada nos moldes atuais e no meta do futebol jogado, por assim dizer. Os jogadores respeitam muito a posição inicial, e não de um jeito bom, como um time que trabalha com retenção de bola no meio ou no ataque. Não, eu falo de uma falta de movimentação mínima mesmo, e que torna o jogo do time muito previsível, sem oferecer tanto perigo e sem variância tática alguma durante a partida. Quando ele tenta algo diferente, é usar 3 zagueiros, mas colocando alas travados na linha de meio, e daí sim soltando mais os pontas no ataque. Mas isso também é previsível, e o time pouco cria em grande escala, e tampouco encaixa a marcação de forma a recuperar no terço final a posse, ou sair jogando com precisão ao recuperar no terço inicial de campo, já que os pontas estão muito avançados e os meio-campistas pouco se movimentam para abrir espaços. É complicado dizer isso, mas enquanto Southgate for técnico da Inglaterra, vai ser bem difícil extrair o máximo dessa geração extremamente talentosa e promissora. E o que eu vou falar aqui agora pode não fazer sentido, e é claro que o torcedor inglês não cogitaria jamais isso. Mas se a Inglaterra vencer essa Euro de 24, é a pior coisa que pode acontecer para o futuro desses jogadores. É um caso bem parecido com Portugal, que também tinha e ainda tem uma geração com jogadores incríveis, mas que foram treinados muito tempo por Fernando Santos. E desculpa, cara, o Fernando Santos é um péssimo técnico. Péssimo mesmo. É de doer como ele é limitado, mas acontece que Portugal venceu a Euro de 16, e isso prolongou a vida dele no comando. E isso foi ruim, porque a seleção continuou com apresentações horríveis em vários jogos, com um futebol bem pobre e com os jogadores perdidos em campo. E isso ficava claro nas Copas do Mundo, em que Portugal sofria para times bem inferiores e não conseguia se impor com a diferença técnica que tinha. A Bélgica não sofreu com isso. Roberto Martínez é um bom técnico e eles não conseguiram vencer por outros fatores
deles mesmo, como a limitação de peças de reposição à altura. Eles tinham jogadores ótimos, mas a reposição nunca era metade do futebol do 11 inicial, e também falta de uma mentalidade vencedora, talvez até um pouco de falta de sorte se você considerar os chaveamentos deles. Enfim, eu não tenho dúvida que a seleção de Portugal poderia ter ido mais longe se tivesse outro treinador, tanto que agora com Martínez eles já estão demonstrando muitas coisas boas e são favoritos novamente. E a Inglaterra também já poderia ser maior, ou pelo menos poderia estar num caminho de evolução para isso. Caminho esse que vai ser ainda mais longo se eles vencerem essa Euro, porque pode dar uma sobrevida ao Southgate e uma falsa sensação de bom trabalho, apenas pelo resultado final. Vencendo e essa comissão continuando, todos esses nomes talentosos continuam sendo pouco explorados e não tenho dúvidas que só vão fracassar em torneios seguintes, com apresentações de futebol horrível, até enfim trocarem de comando. Mas se perderem, a Federação Inglesa tem uma chance de escolher um bom nome para estar à frente desses caras, e aí sim chegar de fato como favoritaço em 2026, e quem sabe explorar o melhor futebol dessa que é a melhor geração do mundo, ao menos atualmente pelas atuações dos jogadores. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você concorda ou discorda de algo, comenta aí embaixo a sua visão, comenta também se você quer ver um vídeo específico sobre a seleção belga, e aí sim dar o veredito se eles são fracassados ou realmente fizeram história mesmo sem títulos. Então já ativa o sino para não perder as próximas análises de Trave a Trave.